exclusivo. Esta semana, uma polêmica tomou conta do país. A volta do ex-goleiro Bruno aos campos de futebol. Depois de protestos, um clube de Mato Grosso desistiu da contratação do jogador, que você se lembra, foi condenado pela morte de Elisa Samúdio, a modelo com quem ele teve um filho. Em entrevista ao Domingo Espetacular, Bruno fez uma declaração que pode ser uma reviravolta no caso. O ex-goleiro diz que vai revelar ao filho o verdadeiro motivo da morte de Elisa Samúdio. Uma decisão aos 48 do segundo tempo. Depois de confirmar a contratação do ex-goleiro Bruno, o Clube Operário de Várzea Grande, no Mato Grosso, desistiu do negócio. Protestos em frente ao estádio do Operário fizeram o clube voltar atrás. Uma coisa, Bruno atleta. Nesta entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, Bruno Fernandes, que cumpre pena em regime semiaberto, fez um desabafo ao saber que não iria mais ser contratado. As pessoas não querem me dar a oportunidade de trabalhar. E as pessoas estão ali falando em redes sociais, mas eles estão falando que ele não pode voltar, que ele não pode isso. Então, peraí, eles vão colocar o pão na minha mesa? Enquanto Bruno tenta voltar ao futebol, este menino, de costas, está no começo da sua caminhada da vida. É o Bruninho, filho de Bruno com Elisa Samúdio. Ele vai fazer 10 anos em fevereiro. Quem cria o menino é Dona Sônia, mãe de Elisa, uma senhora que diz ter medo de Bruno e é contra o ex-goleiro voltar ao futebol profissional. Isso é uma afronta, isso dói, isso aí é pior do que um tapa na cara, na minha cara e na cara do meu neto. Quase 10 anos após a morte de Elisa Samúdio, Bruno cumpre pena pelo assassinato da modelo. Agora, promete que vai revelar o verdadeiro motivo do crime. Afinal, quer explicar tudo para o filho Bruninho. Aí, se ele quiser me perdoar, né, vai ficar a critério dele. Eu vou respeitar a opinião dele. Daqui a pouco você vai ver a declaração de Bruno, que pode provocar uma reviravolta no caso. A mais importante tentativa de voltar a jogar foi em 2017. Naquele ano, o time Boa Esporte, de Varginha, Minas Gerais, contratou o atleta. Bruno chegou a jogar. Já na época, houve muitos protestos. Pouco tempo depois, a justiça determinou que ele voltasse ao presídio, perdesse novamente a liberdade e adiasse a volta aos gramados. 2020 começou prometendo, mas ficou só aí. Este aqui é o estádio Dito Souza, que pertence à prefeitura de Várzea Grande, que fica na região metropolitana de Cuiabá, capital do Mato Grosso. É aqui neste estádio municipal que joga a equipe do Operário, time em que Bruno jogaria. Depois do Fluminense de Feira de Santana, na Bahia, esta é a segunda equipe de futebol profissional que desiste da contratação do ex-goleiro em menos de 20 dias. No caso do Operário, estava tudo certo. A justiça chegou até a autorizar o jogador a mudar de cidade. Bruno, que estava de malas prontas, ficou decepcionado com a posição do clube. Eu fiquei triste, eu me abati, porque eu sou um ser humano. O que me chamou muita atenção é que depois que fizeram a reunião deles, né, da diretoria lá, e chegaram à conclusão que não ia mais me contratar, não falaram comigo. Eu fiquei sabendo por parte da imprensa. Nas ruas de Várzea Grande, em Mato Grosso, o ex-goleiro foi o assunto da semana. Eu, por mim, ele pode vir. Tá disposto a jogar aí no time aí. Todo mundo é falho, então cada minuto a gente erra. Então, dando a oportunidade para ele mais uma vez, para ele estar corrigindo o que ele fez, né? Eu acho que pelo que ele fez, não tem condição. Não? Não tem condição. Por quê, meu velho? Porque eu acho que foi um crime muito bárbaro, né? O ex-goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, foi condenado em 2013 a 22 anos e 3 meses de prisão por sequestro,
ocultação de cadáver e por ter mandado matar a modelo Elisa Samúdio. Um caso cercado de mistério e violência. Até hoje, o corpo da jovem, de 25 anos, não foi encontrado. Nós fomos até Varginha para conversar com Bruno, que diz entender a opinião popular contrária a ele, mas que não se abala. Da mesma forma que um dia eu comecei minha carreira e não foi fácil chegar onde eu cheguei, e por algum motivo eu deixei de fazer, de ficar quase 10 anos afastado da profissão, eu gostaria de recomeçar minha vida, mas recomeçar fazendo aquilo que eu amo fazer. Agora, opiniões, cada um tem a sua. Eu quero voltar a trabalhar como atleta profissional e eu vou voltar. Depois de quase 10 anos de pena, a maior parte em regime fechado, ele progrediu para o semiaberto e cumpre pena em casa, já que não existe vaga nos albergues onde ele deveria passar a noite. Bruno tem 35 anos, se casou de novo e teve mais uma filha. São 3 filhas, mais o Bruninho, filho com a Elisa. O que é o Bruno que entrou na prisão, o Bruno que saiu da prisão? Olha, eu posso te afirmar que é um ser humano bem melhor. Hoje eu sou um pai melhor, eu sou um marido melhor. Por que, Bruno? Porque você aprende muito na prisão. Hoje eu dou um valor num copo de água gelado. O caso da modelo chocou o país em 2010. Elisa Samúdio ficou grávida do ex-goleiro, que na época estava no auge da carreira no Flamengo. Segundo a investigação, um amigo de Bruno, Luiz Henrique Romão, o Macarrão, obrigou a Elisa a tomar uma substância para forçar um aborto, o que não aconteceu. A partir daí começaram as ameaças. Neste vídeo, Elisa afirma que foi agredida por Bruno porque ele não queria o bebê. Aí ele pegou e falou, mas se eu te matar e te jogar em qualquer lugar, não vão descobrir que fui eu. Quando o bebê tinha 4 meses, Elisa e o filho foram sequestrados por Macarrão e um primo do jogador, menor de idade. Eles foram levados para o sítio de Bruno, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na noite do dia 10 de junho de 2010, Elisa teria sido levada para a casa do ex-policial militar Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola. A investigação concluiu que, nesse local, ela foi espancada e asfixiada até a morte. Até hoje, Bruno nega a participação no assassinato. Não mandei matar ninguém. Ele se diz arrependido pela forma como conduziu a situação na época. Se hoje chegasse para mim e falasse que estava grávida, hoje a pessoa que eu sou, ela ia procurar os direitos dela. Ia contratar advogado e deixar advogado resolver, se não quisesse uma aproximação. Eu não ia deixar a situação na mão de terceiros, de outras pessoas. Eu mesmo ia resolver, sabe? Eu mesmo ia conversar, eu ia pegar o tal do diálogo como entendimento. Então... Por que tu acha que tu não fez isso na época, Bruno? Eu era muito novo, né? Eu deixei na mão de pessoas que não estavam nem preparadas para a vida. E as outras pessoas que tomavam praticamente conta da minha vida. A única coisa que eu queria era só jogar futebol. Macarrão e Bola foram condenados, mas o corpo de Elisa nunca foi encontrado. Do outro lado da história está uma mulher de vida sofrida. Dona Sônia, mãe de Elisa, foi do Paraná para o Mato Grosso do Sul fugindo de um marido violento, o pai da Elisa. Não foi fácil criar a filha. Foi mais difícil ainda perdê-la, tão nova. Hoje eu olho para trás, não sei de onde eu retirei forças para brigar, para lutar. A força está neste garotão aí. A avó, a quem ele chama de Mãe Soninha, o protege com todas as forças. É o filho de Elisa e Bruno. Mês que vem, ele faz 10 anos de idade. Hoje eu sei que estou de pé, se eu luto e continuo a luta, é pelo meu neto. Eu dou voz a ele, né? Porque o meu neto, ele precisa de mim. A mãe de Elisa Samúdio vive em Campo Grande com o neto. Não se conforma com o sumiço do corpo da filha.
Esse é um sentimento que me corrói muito por dentro em relação à nossa justiça. Eles tiveram tempo suficiente para sumir com o corpo da maneira espetacular que sumiram, né? Porque ninguém fala nada. Logo após o crime, Dona Sônia ganhou na justiça a guarda do neto. Ele tinha apenas 5 meses, quando foi encontrado abandonado em uma favela na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é uma criança extremamente alegre, extremamente extrovertida, sabe? É uma criança extremamente carinhosa, que nem a Elisa era, de um coração bondoso. Num dos momentos mais difíceis da sua vida, a avó disse que contou toda a verdade para o neto. Ele sabe que o pai dele é responsável pela morte da mãe. Ele sabe que não tem corpo. Nós não, porque ele chegou ano passado, ele perguntou onde que a mãe dele estava enterrada. Eu falei que eu não sabia. Os assassinos da sua mãe sumiram com o corpo dela, eu não sei onde que está. Isso tendo que olhar para os olhos do meu neto e falar, você não tem noção como que foi doído, sabe? E ele olhando para mim, ele enxugando as minhas lágrimas. Isso me doía muito mais ainda. No documento do garoto está o nome de Bruno, como pai. Foi uma ordem de um juiz criminal. A justiça reconhece como um depoimento que eu dei no dia do meu júri, que eu falei que eu tinha 99% de chance do Bruninho ser meu filho ou não. Mas eu estou perguntando pro homem, sim, então, é teu filho? Sim, não, é meu filho. Bruno ainda pretende tirar todas as dúvidas com um exame de DNA. Dona Sônia diz que nunca recebeu 1 centavo de pensão para o menino. A advogada de Bruno explica. Ainda não há uma sentença, ainda não tem uma ordem judicial, esse processo ainda está em trâmite. Então, não tendo essa ordem judicial, ele não tem nem valor arbitrado, não tem um valor específico, não tem como é que vai ser feito esse pagamento, não tem regulamentação de visita, nem nada do tipo. Não... Bruno diz que não tem dinheiro. Segundo ele, os gastos com os advogados levaram todas as suas economias. E conta que quem o sustenta e paga a pensão das outras 2 filhas é a atual esposa, Ingrid, que é dentista. O que eu estou buscando, André, é uma oportunidade de trabalhar. Eu estou buscando a oportunidade de recomeçar minha vida. É uma pergunta que todo dia eu faço para mim mesmo. Por que eu não posso voltar a fazer o que eu amo fazer? A sociedade ela é a primeira a cobrar daquela pessoa que ela tem que voltar a trabalhar, né? Porque faz parte a ressocialização de um preso, a sociedade também é responsável por isso. Só que ela, ao mesmo tempo que ela cobra, que o cara tem, o indivíduo, o recuperante tem que voltar a trabalhar, mas ela não dá oportunidade do cara voltar a trabalhar. Dona Sônia é contra a volta do ex-goleiro aos gramados. Os clubes hoje em dia tem tantos jovens promissores, por que não procurar um jovem que precisa de um início? Para que o Bruno? Pela polêmica, ele não é referência e exemplo para as nossas crianças, muito menos para os adolescentes. Agora, em relação ao futuro do neto, Dona Sônia tem uma posição surpreendente. O Bruno quer conhecer o pai, Bruno? Ainda assim? O que a senhora acha? Até no momento ele fala que não. No momento ele fala que não. Mas o seu coração diz o quê? Eu falo assim, você sempre vai buscar suas raízes. Não tem como você fugir. Eu sempre deixo claro o seguinte para ele. É doído falar. Dói. Mas eu sempre falo para ele, falei, o dia que você falar que quer ficar frente a frente com seu pai, que você quer conhecê-lo, que você quer ver ele, eu levo. Eu levo até o seu pai. O que tu falaria para ele hoje, cara? Primeira coisa, se tu botasse frente a frente com o Bruninho. Então, primeira coisa que eu falaria com o Bruninho, André, eu pediria pro meu filho perdão, cara. Mas Dona Sônia quer mais que um pedido de perdão. Quer respostas. É o Bruno que vai ter que dar as respostas. Dar a resposta. Por quê? Por que tanta raiva da Elisa? Por que tanto ódio? Neste momento, a mãe de Elisa Samúdio revela uma nova possibilidade
para explicar a morte da filha. Eu não acredito que a minha filha morreu simplesmente por causa de uma pensão. Não acredito. Tenho certeza que não é por causa somente da pensão. A Elisa sabia coisa do Bruno. E eu sei que tem gente que sabe, que nem tem amiga dela que sabe, mas tem medo de abrir a boca e morrer, assim como a Elisa morreu. O que impressiona é que Bruno vai na mesma linha, mas se recusa a explicar essa nova versão para a morte de Elisa. Nunca foi por causa de pensão alimentícia, o Bruninho nunca foi o problema dessa situação. A situação vai muito mais além do que você possa imaginar. Se você me perguntar o que é, eu não vou te responder, porque não posso. Então vai muito mais além. Tu fosse chantageado? Tu estava sendo chantageado pela Elisa? Não é a Elisa. A Elisa é tão vítima, né? Eu gosto de falar, eu não vou falar. Mas ela é vítima, tem pessoas do processo que foram vítimas. Uma situação que saiu do meu domínio, não estava no meu domínio, não estava no meu comando. A única coisa que eu posso te falar é que a justiça determinou que o Bruno foi o mandante do crime, eu cumpro essa pena. De toda essa história aí, a única coisa que eu posso falar para você, posso afirmar que eu paguei essa cadeia, eu paguei essa conta aí. Bruno diz que não sabe onde está o corpo de Elisa Samúdio e que um dia vai revelar tudo, somente para a mãe de Elisa e ao filho deles. Ele vai saber da verdade, de tudo que realmente aconteceu, de quem realmente foi envolvido, quem não foi, quem tem a ver, quem não tem, qual é a motivação. Todo mundo coloca, como eu te falei, coloca a questão como pensão e não é. Porque eu vou explicar isso para ele, eu vou continuar pagando pensão para ele. Aí se ele quiser me perdoar, né, vai ficar a critério dele. Eu vou respeitar a opinião dele. Eu vou respeitar. A decisão que ele tomar, eu vou respeitar. Eu gostaria de 5 minutos com o Bruno. O que ele vai dizer pro filho, quando esse filho procurar ele e perguntar: por que tentaste me matar? Por que não deixou a minha mãe viva para minha convivência? Não era mais simples o senhor ter deixado a minha mãe viva? Um caso que quase 10 anos depois ainda parece estar bem distante de ser esclarecido. Você pode assistir na íntegra as entrevistas com a dona Sônia e com o Bruno no nosso canal na internet. Acesse lá r7.com/canal Domingo Espetacular, r7.com/canal Domingo Espetacular. E a partir de agora eu estarei ao vivo com vocês no Instagram. Acompanhe a nossa página, @Domingo Espetacular, @Domingo Espetacular. Aguardo vocês.